No ar, socorro contador! Socorro contador! Esse é o nosso podcast, está começando mais um episódio e o episódio de hoje é férias. Todo mundo merece, né? Pensa bem, descansar. E aí nós vamos falar na parte do empresário sobre férias, sobre esse descanso remunerado. Eu sou Anderson Felício, diretor da Felício Contabilidade. Eu sou a Patrícia Miorance, gerente administrativa da Felício Contabilidade. E eu sou Grazi Campos, jornalista e mediadora deste podcast. Não desconecte, o Socorro Contador está só começando. Anderson, então quer dizer que eu já posso viajar, posso fazer minhas malas, eu empresário, tirar minhas férias? Calma, Grazi, calma, vamos lá. Na verdade, empresário precisa saber o que é férias para saber tratar em relação ao seu colaborador. É essa que é a grande questão. Esse é o tema, então, férias pro meu funcionário. Isso, você tem que entender o tema para liberar o seu funcionário e saber os custos disso tudo envolvido. Mas sempre é bom também os empresários tirar férias, né? Muito bom. O descansinho merecido. O descanso merecido. Mas aí o que é então férias? Vamos começar aí já explicando direto. Férias é o período de descanso anual concedido da empresa ao seu colaborador depois de um ano de trabalho, vamos se dizer assim. Então, nas férias, a intenção é que o seu colaborador, depois de tanto trabalho ali para você dedicar durante o ano inteiro, adquiriu aquele período, eles descansem por um mês. Isso é férias. E Anderson, e o que é o tal de 1/3 de férias? Por que eu, empresário, tenho que ter esse pagamento aí para o meu funcionário? Legal, Grazi. Acabamos de falar que férias é o descanso anual. Mas pensa, o colaborador teu tem todo mês as mesmas despesas a pagar. Então, quando foi criado esse benefício, que aliás foi o primeiro, né, Patrícia? O primeiro benefício criado? Sim, foi o primeiro benefício geral estabelecido no Brasil para os trabalhadores. Olha que legal, foi o primeiro benefício criado aí na lei. A gente entende que ele tem que pagar aquelas mesmas despesas, água, luz, energia, enfim, toda a situação. E esse 1/3 veio para que ele consiga realmente ter um valor, uma remuneração maior para ele fazer o descanso, viajar talvez, visitar a família, algo do tipo. Então, esse 1/3 é calculado sobre a remuneração dele das férias, mais 1/3. Esse 1/3 que seria 33%, ali 33,33% de remuneração a mais para que ele conceda e tenha um bom descanso nas suas férias, Grazi. E aí, eu já vou falar o contrário também, já vou puxar um lado de como calcular férias. Férias é muito legal. Na verdade, a gente falou no episódio anterior sobre 13º e a mesma questão. Cada 1/12, cada mês trabalhado, temos direito a 1/12 dessas férias. E aí a gente então cataria a mesma situação, a média de remuneração sobre o que o empregador pagou, né, ao seu colaborador, qual é a média, dividimos por 12 e aí aplicamos cada 1/12 gerado. Anderson, mas como assim? Essa conta é para até 1/12 seria para as férias, mas para você ter direito você precisa trabalhar um ano. Então pega a média desse um ano e aí você tem uma remuneração integral da média e aí sim, baseado nessa remuneração, você calcula 1/3. Então, por exemplo, ganhei em média R$2.000 por mês. Vou facilitar a conta, hein? Porque aqui já que está gravando o podcast. Ganhei uma média de remuneração de R$3.000. Tenho que calcular 1/3. Então seria R$3.000 dividido por 3, daria mais 1.000. Então o total das férias dele é de 4.000. Mas calma, temos também o desconto de INSS e de imposto de renda que incidem sobre as férias. Então muitas das vezes o governo também vai morder um pouquinho da tua diferença ali de 1/3, como ele também consegue, né? Faz isso, acontece isso dentro da tua remuneração mensal. Ok? Ô Anderson, então, mas aí, só para ficar mais claro, essa média de 12 meses é de qual período? Porque tem a questão que a gente pode dar as férias depois de 12 meses. Isso, muito bom. Na verdade, isso daí é aquisição, você tem direito às férias com o período aquisitivo. Anderson, o que seria um período aquisitivo? Vamos lá, Grazi.
você entrou na minha empresa dia 10 de fevereiro. Quando eu terei direito a umas férias? Do 10 de fevereiro de 2021 até, por exemplo, 9 de fevereiro de 2022. Então, quando eu completar 9 de fevereiro de 2022, terei um período aquisitivo de férias. Então, isso teria já concedido esse 12/12avos, né? Daria o completo. Mas logo em seguida, logo em fevereiro, tenho que sair de férias? Não. Aí a empresa verifica qual o melhor período para te liberar de férias. Então, a partir de fevereiro, você tem o direito. Só que a empresa tem mais um ano para te conceder essas férias, para te liberar no melhor período e determinar isso, o melhor período dessa liberação para você. Não pode passar de um ano. Isso, esse é um ponto bem legal. Depois de um ano, se gerar dia 9 de fevereiro, nesse exemplo, 9 de fevereiro de 2023, vai ser dobrada, vai dobrar o período aquisitivo. E aí o que acontece com a empresa? Se dobra o período aquisitivo, se acumula 2 períodos aquisitivos, o segundo é dobrado, por isso que eu até falei dobra. Então, na verdade, em vez de você pagar 2 períodos aquisitivos, 2 remunerações mais 1/3, você pagará 3 remunerações e mais 1/3, porque 2 ficarão no segundo período que já venceu e uma sobre o período inicial aquisitivo. Ô Anderson, mas aí o empresário, ele deixa para dar as férias depois de fevereiro, por exemplo, ele vai dar lá em setembro. Sim. O período da remuneração, a média da remuneração é dos 12 primeiros meses ou dos 12 últimos meses daquele período que ele está saindo? Na verdade, o ideal é que seja dos 12 meses da período aquisitivo dele. Você tem que catar o período aquisitivo dele e fazer a conta das férias, da média da remuneração dele para fazer o pagamento das férias. E aí um ponto importante que a gente estava falando aqui, vou liberar o funcionário de férias. 30 dias direto? Não. Hoje, a legislação atual permite a gente fazer liberação de 3 períodos, sendo algumas regrinhas, que um período não pode ser menor do que 14 dias e um outro período não pode ser inferior a 5 dias. Então essas 2 regrinhas precisam ser encaixadas. Anderson, como assim? Posso liberar 18 dias no primeiro período? Posso. Daí depois sobram 12. Eu libero 5 no segundo e 7 no terceiro. Então eu posso fazer essa combinação. Não, Anderson, eu quero liberar então 14 dias, depois eu quero liberar mais 5 e depois o restante, os 11 dias em outro período. Ok, mas essas 2 regrinhas a gente tem que atentar à hora de liberar os nossos colaboradores de férias. Anderson, e a questão de comprar dias do funcionário, como que funciona? Sim, perfeito. Isso daí é chamado abono. É no abono que a gente consegue comprar até 10 dias do colaborador do período. Mas lembrando, do período completo de 30 dias. Então, se eu vou soltar o meu colaborador 30 dias, tenho o direito de comprar 10. Anderson, mas eu já soltei ele 14. Faltam 16. Eu posso adquirir? Não. Você poderia só adquirir 1/3 desses 16. Então, faltam 16, daria de 5 dias, você conseguiria comprar de abono e não mais 10. O limite é 10, sendo o período integral que ele fique de férias 30 dias. Se ele já saiu um período que você não comprou o abono e ele tem um outro período, esse outro período você poderá no máximo comprar 1/3 dos dias que faltam desse período que está a vencer. Anderson. Ou a vencer não, a conceder ao seu colaborador as férias. Perfeito. Exato. E uma coisa importante pra gente ressaltar é a questão do aviso, né? Legal, a gente legal. não pode chegar e falar, você tá de férias a partir de amanhã. Isso daí acontece muito com o aviso e com o pagamento também das férias sobre os colaboradores. Vamos lá. Primeiro ponto, eu quero sair de férias, quero liberar meus funcionários de férias. Antes de você chegar nessa etapa, faça um planejamento. Visualize sempre anualmente quais os períodos melhores de você conceder as férias. Para quê? Para que você tenha uma programação disso. Por quê? Por conta que a gente barra nesse aviso. Quando você vai liberar um colaborador de férias, você precisa avisar ele 30 dias de antecedência que aquele dia ele irá sair de férias. E aí tem um outro ponto importante também, que você precisa ter planejamento financeiro, porque antes dele sair de férias, você vai ter que antecipar o pagamento desses 30 dias de concessão das férias, 2 dias antes de ele sair das férias, para que ele possa programar todas aquelas contas que a gente disse que ele precisa pagar, além de tudo ter o dinheiro para fazer a viagem. Então esses 2 pontos é muito importante. Mas Patrícia, eu gostaria até mesmo, Pati Graça, eu gostaria de falar sobre o período aquisitivo. A gente tem muito, mas muito problema em entender
o direito daquele período aquisitivo. Por quê? Por conta que o 13º passa dos 15 dias, te dá direito. Então, se você conta o mês, chega no de 15 dias, contou o mês, já tem um mês do 13º. Férias também é 15 dias para te dar um mês. Mas férias, como você pode entrar no decorrer do mês, você tem que contar a partir da data que você entrou. Então, exemplo, se hoje é dia 10 de março, eu só teria um direito de 1/12 se eu tivesse trabalhado até o dia 25. Depois do dia 25 eu tenho direito de 1/12, porque passou 12 dias. Então, Anderson, 15 dias, perfeito. Anderson, e aí então eu vou fazer uma demissão de um funcionário, algo do tipo, ou passou-se um tempo, vou acontecer alguma situação. Para calcular isso, então se ele entrou dia 10, se ele não trabalhar até dia 25 ou pós isso, não vai contar um mês. Então se ele passou do dia 15, dia 17, dia 18, dia 19, é 8 dias, no caso, por exemplo, 9 dias da data, então não conta o mês. Então, para a soma das férias, a gente tem que passar dos 15 dias, mas dentro da data inicial do período aquisitivo. Frisei data inicial do período aquisitivo por conta de uma situação. Tem alguns casos que o período aquisitivo pode mudar a data inicial. São eles, por exemplo, afastamento, auxílio-doença. Se passar de 6 meses de concessão do auxílio, quando ele voltar, ele volta com um novo período aquisitivo dali para frente. Dentre outras situações que alteram o período aquisitivo também, como, por exemplo, se a gente tiver férias coletivas no final de ano e a pessoa for contratada próxima a essa data, né? Legal, então a Patrícia já abordou férias coletivas, que também é uma questão de férias. O que seria férias coletivas? Eu quero dispensar, faz de conta que somos os 3 colaboradores, vocês duas são meus colaboradores, eu quero dispensar vocês porque eu vou fechar o escritório no final do ano. Então eu fecho dia 20, voltamos dia 5. Então todo mundo terá direito às férias, eu libero todo mundo e faço o pagamento. Mas a Grazi faz 2 anos que está no escritório, teria mais período de aquisitivo, mas a Patrícia tem apenas 3 meses. Então 3 meses daria ali numa conta proporcional, 3 vezes 3, os 9 dias de direito. Eu vou soltar ela de 15. Então eu pago ela, solto ela, tenho que remunerar esses 5 dias a mais, ali, esses 6 dias a mais, porém quando ela voltar de férias, o período aquisitivo dela, que era a data de admissão, se passa da data do retorno das férias dela e começa a contar ali, porque eu paguei a mais o valor, ou melhor, o período aquisitivo do que ela teria direito, concedi as férias coletivas e isso alterou o período aquisitivo da Patrícia para a data do retorno. Voltando em férias coletivas, então, é muito importante que quando você conceder as férias coletivas, você, além de avisar os seus colaboradores com 30 dias de antecedência, você também homologue o seu acordo de férias coletiva no sindicato ou no Ministério do Trabalho, para que tenha ciência de todos os seus colaboradores que aquele período de férias será atribuído a eles, ok? É somente uma ciência que você precisa, porque quem determina isso é a empresa. O colaborador não precisa ir contra, mas você tem que colher que ele estará ciente, é como se fosse um aviso prévio das férias de todos os colaboradores em um formulário na qual terá a assinatura de todos e homologado diretamente nesses lugares que eu falei, no sindicato ou no Ministério do Trabalho. Isso, para o colaborador tem que ser de no mínimo 30 dias e no Ministério do Trabalho no mínimo 15 dias de antecedência. Isso, o aviso, né? O início do aviso 30 dias e aí, se você tem ali mais 15 dias, então até 15 dias de antecedência para estar registrando ali, informando o Ministério do Trabalho sobre as férias. Anderson, dei o aviso, olha que legal, agora eu vou trazer uma situação para você. Dei o aviso de férias. O colaborador, só que chegou na hora, eu preciso revogar esse aviso porque aumentou a demanda. É possível? É possível. O empregador tem esse direito, porém também terá que comunicar o colaborador disso. Claro que vai gerar um atrito ali. É muito importante você, porque ele deve estar tudo programado. Se tiver algum custo... Se tiver viagem marcada... Mas se tiver algum custo sobre isso, o empregador terá que arcar com isso. Mas... cabe ele o cancelamento desse aviso para que muda o período de liberação de concessão do descanso anual dele. Você está ouvindo o podcast Socorro Contador. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais pelo @Felício Contabilidade e também no YouTube pelo canal Socorro Contador. E com relação a faltas,
tem como considerar para calcular essa questão das férias? Como que funciona? Legal, até agora nós estamos falando de período aquisitivo que dá direito a 30 dias. Ok, mas dentro desse período aquisitivo você faltou. Esses daí são pontos que podem reduzir o período de concessão das suas férias. Então, se você está com 30 dias, se você faltou durante o ano, pode ir vai reduzindo proporcionalmente as férias. Tem uma tabelinha para isso. Se você faltou mais de 6 dias dentro daquele período aquisitivo, já começa a ter a redução. Já começa a ter a redução de 1, 2, 3 do dias. Do período de gozo de férias. Do período de gozo, que é algo que, como eu disse, tem uma tabelinha, uma regra na lei específica falando dessa redução com falta, Graça. E, Anderson, só vamos trazer também para lembrar o pessoal que que o empregador ele não pode soltar o empregado de férias com no mínimo 2 dias de antecedências do descanso semanal remunerado ou de feriados, né? Legal, muito bom, muito importante. Eu quero conceder as férias para o meu trabalhador, mas só que vai cair numa sexta-feira. É possível? Se o descanso semanal remunerado dele for o domingo, que é o normal de todo mundo, trabalhamos 44 horas semanais, segunda a sexta, tem casos é sábado, e o descanso é no domingo. Então, se isso acontecer, como a Patrícia disse, é 2 dias de antecedência. Então, você teria que liberar o seu funcionário, o seu colaborador, até no máximo quinta-feira de férias. Não pode soltar na sexta-feira para conceder por conta do descanso semanal remunerado. Tem outros casos, por exemplo, de pessoas que trabalham no shopping, que tem troca de turno. Lembre-se, então não é no domingo, não é que eu posso não soltar ele na sexta. Não, é 2 dias que antecedem ao descanso semanal remunerado. Se o descanso dele for na terça, você pode liberar no máximo segunda, domingo, no máximo no sábado. Seria essa a situação, ok? E com relação ao pagamento, Anderson, o que a gente tem que estar atento? Como eu disse, o pagamento é muito importante a gente estar atento aos 2 dias que antecedem as férias, tem que ser antecipadas as férias. E para que isso ocorra, falando agora em termos para o empresário, para que isso ocorra, lembra da provisão? Que a gente teve um ponto lá que já falando dessa terceira sobre provisão, cabe aqui também. Todo mês trabalhado dos seus colaboradores, é importante que você provisione isso e guarde, separe do seu caixa esse valor. Isso significaria 11,11% em percentual, para que você separe isso por mês na folha de pagamento, sobre a sua folha de pagamento. Por quê? Porque assim certamente você terá o dinheiro para remunerá-lo e não impactará tanto no caixa da empresa quando precisar soltar ele de férias. Perfeito. Temos algumas situações? Sim, temos sim. Lá vem eu de novo. Ó. Uma questão que o pessoal também pergunta muito eu estou com um aviso de férias de um colaborador e ele se machucou, está com algum acidente de trabalho ou aconteceu alguma coisa com ele e ele precisou se afastar. O que acontece? Muito bem, Patrícia. Então, nessa situação, se acaso o colaborador está de aviso, no período ainda de aviso das férias, e acontece um acidente de trabalho ou até mesmo um auxílio-doença, cancela-se o aviso e ele continua, ou melhor, ele vai usufruir desse auxílio acidente de trabalho ou auxílio doença pelo período de afastamento dele, concede esse afastamento. Porém, se isso acontece dentro do período de gozo de férias, ele está lá nas férias, machucou a perna dele, capotou lá, foi jogar futebol, nunca jogou e machucou, se empolgou lá e machucou. O que acontece? Cumpre-se o período das férias, ele afastou por 6 meses, vamos deixar claro o período para ficar mais claro o exemplo. Ele cumpre o período das férias, então, por exemplo, se ele afastou 15 dias gozando as férias, dali para frente ele machucou. Ele comunica a empresa, cumpre o restante do período das férias, e aí sim, 15 primeiros dias é por conta da empresa ainda depois do retorno das férias, do período de retorno, e aí ele se afasta pelo INSS. O INSS paga após os 15 dias, após o último dia das férias dele. Então, quer dizer, ele está se acidentado, a empresa já remunerou ele, teoricamente, por causa das férias, ele volta do período de férias, 15 dias por conta da empresa, volta assim, entre aspas, né? Ele volta presencialmente, sim, já que ele está de afastamento, mas se volta, concede o afastamento após a data do último dia de férias dele. Sim, e eu tenho jovem aprendiz trabalhando na empresa. Eles têm alguma preferência ou não para tirar férias? Sim, na verdade ele tem o caso de que menores de 18 anos, menor aprendiz,
ele tem preferência para tirar férias e seja dentro do período escolar, as férias escolares. Então, quando tem férias escolares, você tem um menor aprendido, menor de 18 anos, tem que conceder dentro do período das férias escolares. Legal, Anderson. Várias informações sobre férias, né? Vários assuntos aí e nada melhor do que buscar realmente o apoio do contador para entender tudo isso, para não perder prazo, para não ter nenhum problema aí, né, junto ao colaborador, ao funcionário. Inclusive, o escritório de contabilidade nós da Felício, a gente envia mensalmente o período de vencimento de férias de cada colaborador, justamente para o empresário conseguir se programar para a liberação dessas férias. Perfeito. Vamos então fazer um resumo para quem está ouvindo aí dos principais pontos. São muitos, mas vamos tentar fazer dos principais para que eles consigam entender um pouco mais sobre férias, né? Então vamos lá, fazendo o resumo então desse episódio de férias, que é um episódio muito importante que a gente trouxe. E aí a gente falou sobre o que é férias, falamos sobre período de aquisitivo, falamos sobre o gozo das férias, pagamento, férias coletivo, quanto é importante a gente ter todas essas informações na hora de liberação dos nossos colaboradores para o descanso anual merecido deles, ok? Então siga-nos no podcast, nosso podcast Socorro Contador está disponível lá no Spotify e também disponível no nosso canal do YouTube. Socorro Contador tem toda essa gravação, além do áudio aqui, a gravação da imagem, tá tudo lá no YouTube. Deixe suas dúvidas se acaso tiver, nossa equipe estará prontidão para respondê-los e também compartilhe, se for o caso, se agradou você, compartilhe com outros empresários essas informações para chegar e assim todo mundo ter uma informação de qualidade. Obrigado, Grazi, obrigado, Patrícia, e até o próximo! Você acabou de ouvir o podcast Socorro Contador. Todos os domingos tem episódio novo por aqui e também no nosso canal no YouTube. Esperamos você! Este podcast é uma produção independente e foi produzida pela Felício Contabilidade, roteirizado pela Fieri Comunicação e editado pela Cine Maré.